Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Hoje vamos falar sobre a Parashá Kitetse, que significa quando fores. Essa Parashá tem inúmeras mitzvot, tá? E nós vamos estar aqui tratando de várias coisas diferenciadas. Porém, nós vamos começar lá pela Brit Hadashah, tá? Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 1, eu já fiz o vídeo, os irmãos devem ter assistido ao nosso vídeo, no qual nós estávamos falando sobre a fornicação e o casamento, tá? Que é o título do vídeo dessa semana. Então, para que a gente não fique repetitivo, eu gostaria só de mostrar aos irmãos que Rabino Shaul estava tratando de um assunto na congregação em Corinto, sobre um problema sério, que é um problema de fornicação. Agora os irmãos imaginem que Rabino Shaul teve que tratar isso acontecendo no meio do povo. E aí, irmãos, nós temos uma coisa que é muito interessante e impressionante ao mesmo tempo, porque Rabino Shaul diz assim: vocês ainda estão inchados e nem se entristeceram porque uma pessoa dessa está fazendo isso no meio da congregação? E vocês não falaram nada sobre isso? Isso eu não estou usando as minhas palavras, obviamente, para poder mostrar essa verdade. E aí, irmãos, a gente começa a pensar o seguinte: qual é o problema que às vezes vem sobre as nossas vidas? Nós nos acostumamos com o pecado? É isso? Porque o que o Rabino Shaul está dizendo é que eles estavam vendo o problema acontecer e ninguém dizia nada, ou por estar acostumado, por achar que não tinha problema, ou então por concordar com aquilo, o que é ainda pior. Então, na realidade a gente fica pensando o seguinte: por que será que às vezes a gente faz vista grossa para o pecado? Por que será que a gente tem medo? Será que tem medo de confrontar a pessoa? Será que nós temos temor de chegar e falar para a pessoa assim: olha, você não pode fazer isso? Por que nós temos temor dos homens e não temos temor do Eterno? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo para os irmãos, para você ver o tamanho do problema que está acontecendo aqui. E Rabino Shaul, por carta, está trazendo uma repreensão à congregação. E veja bem, a congregação não é só aos irmãos da congregação, mas aos líderes da congregação. Porque a esse líder, daquele lá de Corinto, faltou, no mínimo, atitude. Dele chegar e falar alguma coisa. Ou, no mínimo, mandar um recado para Rabino Shaul e dizer assim: o que eu faço com essa pessoa? Tudo bem, eu não sei o que fazer, mas peça conselho. Agora, a omissão é um outro tipo de problema, porque existem dois tipos de pecado: o pecado que se comete e o pecado da omissão, que é ficar quieto quando algo está acontecendo. Inclusive, Rabino Shaul fala sobre isso lá em Romanos capítulo 1, que quem concorda com o pecado vai receber a mesma punição que a pessoa que cometeu aquele pecado. Então, Rabino Shaul fala uma coisa aqui que é muito interessante, e eu falei sobre isso no vídeo. Ele diz assim: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que tal ato praticou, em nome do Senhor Yeshua, o Messias, junto vós e meu espírito, pelo poder de Yeshua, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Esses 3 versos que eu li têm várias verdades. A primeira delas que eu gostaria de abordar é o seguinte: eu estou ausente no corpo, mas presente no espírito. O que significa isso? Imagine, irmãos, uma pessoa que tem muita unidade com outra. Aquele lá, a congregação foi gerada pelo Rabino Shaul. Ele esteve lá anunciando as boas novas e ele ganhou essas pessoas para Yeshua.
Ele conhecia essas pessoas. Ele tinha um profundo relacionamento com a congregação, não só com essa, mas nesse caso especialmente ele faz uma citação em que fica parecendo que o Espírito Santo vai mostrando a ele tudo o que está acontecendo lá. Os irmãos entenderam isso? Ele está ausente no corpo, mas o Espírito Santo está mostrando para ele tudo o que está acontecendo dentro da congregação. Aí vem a pergunta, isso é possível? Sim. Hã? Sim. Sim. E isso é uma coisa muito real, irmãos, porque na maioria das vezes a gente não precisa estar presente, mas o Senhor revela. E isso é tão impressionante, irmãos, que muitas vezes o Senhor fala comigo e com a Rebeca, está acontecendo assim, 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 comece a orar. Eu não preciso estar dentro da sua casa, não preciso estar com você enquanto você trabalha. Quem está lá é o Espírito Santo, e muitas vezes quando há necessidade, o Espírito Santo diz, comece a orar porque está acontecendo isso aqui, está com problema lá, ore agora, pare tudo e vá orar. Por quê, irmãos? Por causa dessa comunhão que a gente tem com o Senhor. Então, Rabino Shaul já sabia da gravidade do assunto, e foi dito isso a ele. Agora, Rabino Shaul faz uma outra coisa, que também a gente vê que hoje em dia, algumas lideranças têm muita dificuldade de fazer. Ele dá uma ordem, pelo poder que ele tem, para que aquela pessoa seja excluída, ou seja, entregue a Satanás. Aí vem uma pergunta, um líder tem autoridade para fazer isso? Tem. Hã? Tem. Se os irmãos depois puderem falar no microfone, eu também agradeço, mas eles estão dizendo que tem, tá? E por que ele tem? Porque ele gerou aquelas pessoas. Então agora ele vai abrir a boca e dizer assim, eu entrego essa pessoa para Satanás. E o que significa isso? Está tirando debaixo da cobertura do Senhor. A gente costuma usar a expressão, sai debaixo da nuvem de glória, e entrega. Deixa Satanás agora fazer o que ele quer, porque ela sai debaixo da proteção do Senhor. Isso aqui é uma coisa muito séria, irmãos. Uma pessoa ser abandonada para Satanás poder ter liberdade de tocar na vida dela. Lógico, nós já falamos isso aqui outras vezes, mas eu vou repetir. Quantas vezes nós vimos testemunhos de pessoas que não puderam ser tocadas pelos demônios porque o Senhor estava protegendo? Até depois que morre, o cadáver não pode ser tocado, não consegue chegar perto. Por quê? Porque existem anjos guardando as nossas vidas. Baruch Hashem, não pode tocar, irmãos. Então, debaixo desse privilégio, nós sabemos que o mundo espiritual nos enxerga de forma diferente. Nós não somos vistos só como crentes que frequentam uma congregação judaico-messiânica, alguém que frequenta uma igreja, uma sinagoga. Não, nós somos vistos como cidadãos dos céus, e debaixo dessa proteção. Então, Rabino Shaul está dizendo o seguinte, eu estou separando você do corpo, para que o adversário possa então fazer o quê? Ter acesso à sua vida. Não estou falando de você, dessa vida aqui em particular. E aí os irmãos imaginam como isso é sério. Para quê? Para que Satanás possa tocar na carne. Os irmãos se lembram do outro exemplo que Satanás pôde tocar na carne do homem? Jó. Toca na carne, mas não toca no resto. Por quê? Porque quando a pessoa é tocada na carne por Satanás, via de regra, isso vem a nível de enfermidade. Então, algumas vezes, quando a pessoa está fora da proteção do Senhor, isso se manifesta através de enfermidade. E aí, irmãos, nós precisamos parar para prestar atenção no seguinte: o que é provação e o que é punição. Completamente diferente.
Tem pessoas que são provadas, como foi o caso de Jó. Teve uma pessoa que foi punida com lepra. Miriam falou demais, o Senhor puniu com lepra. Foi só uma semana. Foi, mas uma semana ela passou fora do arraial para aprender a não falar mal de profeta. Aliás, né? A gente não pode abrir a boca para falar mal de ninguém, muito menos de líder, seja ele quem for. Pode ser o líder mais torto do mundo, a gente não pode abrir a boca. Tem que deixar o Senhor fazer aquilo que ele tem que fazer. Então aqui, irmãos, nós temos um princípio espiritual, ou alguns princípios espirituais, que são importantíssimos para quem está imbuído de liderança. Vai existir momentos que nós vamos ter que confrontar as pessoas, vai existir momentos que a gente vai ter que chegar e dizer assim: pega as suas coisas e fora daqui. É duro, né, a gente falar uma coisa dessa, mas tem hora que a gente precisa dizer isso. E por quê? Porque a pessoa não quer abandonar o pecado. Ela não quer largar isso. Se ela não quer largar o pecado, qual é a outra prerrogativa? É deixar o rebanho todo ser contaminado? Não. É melhor sacrificar uma pessoa, e eu já disse isso várias vezes para os irmãos, do que sacrificar o rebanho inteiro. Vou te dar um outro exemplo disso. Você está com uma fruteira linda na sua casa, cheio de frutas maravilhosas, mas lá no meio tem uma fruta podre. Você vai deixar a fruta podre lá até você consumir todas as outras? Não. Por que não vai deixar? Vai contaminar. Ela vai contaminar e estragar as outras frutas. Aqui o princípio, irmãos, é o mesmo. Então, nós precisamos nos posicionar quanto à questão do pecado. Pecou, tem que chamar pecado de pecado. Errou, tem que pegar e falar: ó, você errou. Se houver arrependimento, ok. Mas nesse caso aqui, não está tendo arrependimento. Aí o Senhor precisa cortar. E ele vai usar Rabino Shaul, o líder, para poder fazer isso. Fica claro isso para os irmãos? Os irmãos entendem isso? É uma coisa meio simples, mas na prática, irmãos, é muito complicado fazer isso. Porque existem sentimentos que estão ligados às pessoas. E às vezes a gente fica com pena, né? Mas eu vou fazer isso aqui com o irmão? Como assim? Eu vou pegar ele e vou falar para ele que ele tem que ir embora, porque ele está contaminando a vida dos outros, porque ele não quer se arrepender? É uma situação grave e delicada ao mesmo tempo. E para o líder, então, também é sério. O problema todo, sabe qual é? O problema é que, se o líder não tomar uma posição e o rebanho perecer, a responsabilidade fica nas costas do líder, pela morte espiritual do rebanho. Mas se ele tomar uma atitude e tirar aquela pessoa, ele não está matando espiritualmente aquela pessoa. Ele está simplesmente desconectando a pessoa do grupo, para que ela possa então se arrepender pelo acesso que Satanás vai ter à vida dela. Não ache, irmãos, não ache que quem abandona uma congregação, uma igreja, uma sinagoga, está bem. Não ache não, porque não está. Porque sai de debaixo da proteção do Senhor. Porque ele se desconecta do corpo. Você já viu alguma vez um braço sair andando por aí sozinho? Uma cabeça sair pulando, tum, 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 sem o corpo? A mão você já deve ter visto por causa daquele negócio da família Adams, né? Aquele negócio horrível também, né? Aquilo é um absurdo. Né? Aquela é uma mão endemoniada. Vocês estão rindo? A mão está cheia de capeta, Quando você vê né? E o exemplo que ele dá, não, aquela mão ela tem vida própria. Ela pensa. Ela inclusive fala. É brincadeira o negócio daquele, né?
Então os irmãos veem que o que o Rabino Shaul está mostrando para mim e para você é que quem se desconecta do corpo morre espiritualmente. E Satanás tem acesso a essa pessoa. E aí, ela sofrendo os ataques do diabo, ela pode vir a se arrepender. O objetivo é justamente esse: gerar arrependimento. Porque se uma pessoa está dentro da casa do Senhor, está ouvindo a palavra, está com os irmãos e não quer se arrepender, não quer mudar de vida, tem que largar na mão do diabo, irmãos. Não tem outra solução, a não ser que os irmãos tenham. Eu posso me apresentar uma solução aqui plausível na Bíblia. Se os irmãos tiverem, por favor, porque isso é uma coisa séria. Alguma pergunta? Rabino. Sim. Vamos lá? Rabino. Sol. Ok, vamos tentar aqui. O outro microfone, não tem um outro ali? Por favor. Vamos ter um pouquinho de paciência, irmãos, até chegar outro microfone aqui. Baruch Hashem. Chegou. Qual que é a pergunta? Rabino, como lá no meu estabelecimento, às vezes conversa sobre determinadas religiões aí que tem aí no Brasil afora. Não sei se é esse texto que eles usam, mas tem um cliente meu que falou que já teve caso dos líderes dessa igreja retirarem um casal porque eles foram morar junto sem estar casado, no civil ou no religioso. Sim. Eles alegaram que o casal estava na fornicação. Sim. O que eles fizeram? Eles cortaram este casal da igreja e tiraram eles, não poderiam mais ir. Aí, creio que não tem fundamento isso. Veja bem. Isso tem alguma base. Isso está escrito aqui hoje. Por exemplo, quando você se casa com uma pessoa, tá? O casamento se dá em duas etapas. É o civil. Alô? Agora você ficou sem o som meu aqui. Som tá batendo? Alô? Não. Alô? Agora está no nosso. Som. Alô? Alô? Ok, voltou. Então, dá-se em dois níveis, o civil e o religioso. Só que o casamento de fato na Bíblia se dá com a conjunção carnal. Então, teve a conjunção carnal, casou. Entendeu? Aí os dois vão morar juntos. E se casaram diante do Senhor. Mas precisa ter agora o casamento civil. Entendeu? Então o que eles precisam fazer? Ir até o cartório, fazer o documento, assinar e regularizar. Porque o resto está feito. Lembrando, irmãos, que até 300 anos atrás não tinha cartório no Brasil. Se não tinha cartório, como é que fazia? Você entendeu? Na época da Bíblia, não tinha cartório, não estava casado. Vocês não estão entendendo onde eu quero chegar? Então, nós precisamos parar para analisar isso à luz da história. De 300 anos para cá, então nós temos uma responsabilidade de casar para ter um documento. Antes disso não tinha essa obrigação. Não tinha que pagar essas taxas absurdas para casar. Né? Mas hoje tem. Então hoje, quando um casal está casado, tá? Um casal teve lá sua conjunção carnal, está morando junto. O que falta para ele? Falta fazer o papel. E por causa disso a gente joga alguém fora? Não. Qual que é o nosso papel? É aconselhar e dizer, casa. Amém. Qual que é o problema? Mas a gente precisa entender o seguinte. O meu papel qual é? Só chegar e aconselhar. A pessoa tem que pegar e acatar o conselho e daí resolver. Enquanto eu fizer isso, tem alguma coisa em aberto no reino espiritual. Mas eu não posso jogar a pessoa fora. Não está errado jogar fora. Entendeu? Porque ela não roubou, não matou. E a fornicação também é diferente disso. Os irmãos estão entendendo isso?
Então, nós precisamos fazer uma diferença entre todas essas coisas para a gente poder então chegar a ponto de, para punir alguém, ter um pecado de fato. Ok? Então, se você pegar na Bíblia não tinha nada disso. Não tinha essas obrigações que nós temos hoje. Obrigações que eu digo são obrigações cíveis. Entendeu? Então, hoje, nós temos que fazer isso por causa do Brasil. Se você prestou atenção na leitura da Torá diz que se um homem tiver mais de uma mulher, então quer dizer que ele é bígamo. Às vezes tem 3 mulheres, ele é trígamo. Na Torá podia. Hoje não pode, porque na lei brasileira é proibido. Mas naquela época podia. Então aquelas pessoas não foram salvas? Os irmãos entenderam onde eu quero chegar? Então nós temos que compreender a Bíblia também à luz dessa história, daquilo que está acontecendo. E na hora de tratar um caso, cada caso é diferente, a gente tem que tratar. Mas lógico, irmãos, o meu papel como rabino qual é? É ensinar. E chega a falar, tem que ser feito assim. Acolher o meu conselho ou não, já não é comigo. Os irmãos entenderam? Assim, eu vejo que isso também protege o casal de ataques do inimigo, porque, por exemplo, até um tempo atrás não precisava de cinto de segurança, mas hoje precisa ser multado. Então, quer dizer, não tinha cartório, agora já tem. Então, quer dizer, você é multado no reino do Espírito, né? Vamos pôr assim. Então, eu acho que o problema é o reino do Espírito também, porque você dá satisfação na terra para chegar lá em cima. Sim. Né? Porque os demônios também vão aproveitar disso. Eu queria só voltar um pouquinho esse texto aqui. Primeiro que fornicação é um ato que você é contínuo. Né? Fornicação não é um negócio que você faz uma vez e vai embora, não. Ele está continuando a fazer aqui a fornicação, né? Parece que é com a madrasta aqui, né? Sim, com a madrasta. Com a madrasta, ele está continuando a fazer e não está havendo arrependimento. E eu achei interessante o seguinte, porque eles vão entrar numa festa de Pêssar. Só que eles estão preocupados em tirar o fermento de casa. Né? Ele está falando aqui, vocês estão achando o quê? Que um pouquinho de fermento vai levar toda a massa. Vocês estão todos orgulhosos aí? Né? Tipo assim, vocês façam a festa, mas não com fermento. Aqui, né? Da maldade. Com esse pecado. Porque aí eu volto para nós que fazemos festas. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fica no físico. Aí vou limpar a casa, vou tirar a cortina, vou tirar o fermento, vou tirar isso. Aqui estava vendo isso, você está querendo tirar o fermento e limpar a casa. Só que dentro da congregação havia um pecado enorme. E eu só queria tirar o fermento de lá. Ele está falando, olha que um pouquinho de fermento vai levedar a massa. E aí ele fala, façam a festa. Que festa que ele está falando? Festa de Pêssar. Faça a festa, mas não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Né? Então, isso é bom para nós, que somos judeus messiânicos, porque a gente faz muita festa e às vezes a gente fica com detalhes em coisas físicas. Só que eu até não quero só o físico, é o espiritual, né? Sim. Por isso que a gente volta para fornicação aqui, de acertar a vida. Porque no reino do Espírito tem problema quando está no físico. Sim, tem as brechas, né, Tem as Rebete? brechas, né? Tem as brechas que precisam ser fechadas e resolvidas. E essas brechas, irmãos, é que muitas vezes impedem das bênçãos chegar na nossa vida, em determinadas áreas. Então, tem que pegar e resolver. É simples assim. Entendeu? Qualquer problema a gente vai e resolve. Fugir de problema não melhora as coisas. Fugir de problema só piora, só adia. E às vezes faz com que o problema fique cada vez maior. Para a gente, entendeu? Ou, como eu disse para vocês, nosso papel é ensinar e ajudar. Agora fazer ou não já não é com a gente. Tem alguma pergunta? Só então eu quero dar uma puladinha lá para Paraxá, tá? Porque nós vamos falar sobre guerra, né? Quando saíres a peleja na Paraxá, e ele fala sobre os prisioneiros de guerra, e entre os prisioneiros de guerra tem uma mulher, de novo aqui citando o caso, né? Que aqui o problema é uma mulher, é fornicação, lá em Corinto. Aqui nós estamos falando de uma mulher bonita, à vista.
E aqui, irmãos, nós, antes de entrar na Torá de fato, eu só queria fazer uma observação. Não é só de hoje que se escolhe uma esposa pela vista. Lá atrás já se fazia isso. Olha para o exterior, mas não sabe o que tem dentro. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque ele fala sobre ver essa mulher, cobiçar, ok? Que ela é uma prisioneira de guerra, e é tomada por mulher. Então, olhe só que coisa, aqui essa mulher é uma mulher estrangeira, porque aqui está falando de soldados judeus, que tem que ter como princípio se casar com a mulher da sua tribo. Mas aqui ele viu uma mulher estrangeira e gostou dela. Ela é diferente, ela tem isso, que aquilo, tem aquilo outro que as mulheres judias não têm. Aí eu faço uma pergunta para você. Por que será que as pessoas escolhem tanto pela vista? Sabe qual que é a resposta? Porque são carnais. Quem é espiritual não escolhe pela vista, vai orar e perguntar: Senhor, onde está a minha Bechete? Ou o meu Bechete, a minha alma gêmea? Cadê ela? A gente não tem que ter pressa, mas tem que escolher certo, para dar certo. Aí ele vem falando aqui, que existe um processo de revelação dessa mulher. Qual que é o processo de revelação? Você leva a sua casa, rapa a cabeça dela e corta as unhas. Aqui, só entre nós, não vamos contar isso para ninguém, o mistério da mulher e do cabelo. Aqui está dizendo que é para raspar o cabelo dela. Uma mulher, às vezes, quando toma banho, eles caem nos cabelos, ela já fica apavorada. Ai, dá para fazer uma peruca, tanto cabelo que caiu no ralo, olha lá. Já fala, você está perdendo o cabelo, misericórdia. Falta vitamina. Falta vitamina, né, pastor? Um monte de shampoo. Vou comprar outro shampoo aqui, porque esse está fazendo meu cabelo cair. E aqui a Torá diz que vai raspar a cabeça dessa mulher. Uma mulher careca. Vai fazer o quê? Cortar as unhas. Né? A maioria das mulheres que eu conheço tem um cuidado com as suas unhas. Agora você imagina pegar e cortar as unhas dela. Porque, obviamente, essa mulher deve ter uma unha maior, né? Tira o vestido do cativeiro, ou seja, a roupa que ela estava usando para ela se apresentar como uma mulher bonita. E aí, ela vai se assentar na sua casa e vai chorar pelo pai e pela sua mãe um mês inteiro. Por favor, os irmãos aqui me ajudem. As mulheres não precisam dizer nada, tá? Mas os homens eu queria a opinião. Você imagina uma mulher na sua casa chorando todo dia? Não é fácil, não. Não. Imagine ela falando: meu pai, eu quero minha mãe. Eu quero meu pai, minha mãe. Porque aqui está dizendo que ela vai chorar pelo pai e pela mãe dela. Um mês inteiro. Irmãos, é para o homem pedir para morrer. Uma mulher chorando no ouvido dele um mês inteiro. Careca, com a unha cortada e tirou o vestido que ela ficava bonita, a roupa que ela ia ficar bonita, e deu uma outra roupa para ela lá. Tirou a beleza exterior toda dela. E aí essa mulher vai chorar pela família dela um mês. Queria perguntar qual dos homens gostaria de receber um presente desse, porque eu vou orar para você receber. Algum homem quer? Não, né? Tem um solteiro aqui, quer receber esse presente? Ele já está chorando. Nossa, já está? Não, chega, eu não quero não. Tá achando, quem sabe? Não? O pastor tá meio pensativo. Tá, né? Tadinho dele. Pensando em quantos dias eu aguento. Misericórdia. Aí diz assim a Torá: e depois
te chegarás a ela, e tu serás seu marido e ela tua mulher. Agora, eu imagino como é que é chegar uma mulher dessa, depois de 30 dias chorando. Você vê ela chorando 30 dias. Eu não sei se eu teria coragem, não, irmãos? Não sei os outros homens aí, mas acho que eu já, no primeiro dia depois do show, de chorar 24 horas, já ia falar assim: minha filha, pega as suas coisas e vai embora, vai. Eu não aguento ver mais isso. Eu te dou até um dinheiro para você ir embora, pode ir, vai. Pagar passagem. Paga a passagem, naquela época não tinha Uber, né? Paga a mula, né, para poder levar ela, o burro, lá, sei lá, qualquer coisa. Ele não pode ter relação. Hã? Não pode ter relação sexual com ela. Não pode ter, então, mas é por isso que eu estou falando, já manda embora de uma vez, né? Rápido. Por quê? Porque quando ele toma ela por mulher, aí ele vai estar trazendo sobre si um peso de uma mulher estrangeira que não conhece o Eterno, não conhece os costumes da nação, não tem filiação tribal nenhuma com ele. E aí essa mulher vai ser um peso para ele. Por quê? O jugo desigual, como o Rabino Shaul fala. E aí vocês imaginam, irmãos, que coisa louca é ter uma pessoa assim do seu lado. Você indo para um lado e ela querendo ir para o outro. Obviamente, eu creio que todos os casais aqui andam em unidade. O marido quer fazer uma coisa, a mulher também quer. E a mulher quer fazer uma coisa, o marido está concordando também. Vocês ouviram isso? Não, né? Então o pessoal está em silêncio aqui. Rapaz, o que é isso? Olha o silêncio sepulcral aqui. Eu não sei se é para concordar ou para discordar, mas o negócio está feio. Voltando então aqui ao assunto, né, que eu estou conversando com os irmãos aqui na internet, né? Vocês não querem responder, eu falo com eles. Então, você vê que se ele não se contentar com ela, ele tem que mandar ela embora. E não pode vendê-la, nem pode tratá-la como escrava e nem pode humilhá-la. Por quê? Porque ela já é prisioneira de guerra. Já é uma coisa séria. Então, irmãos, veja bem que coisa terrível é quando alguém toma uma atitude na carne. Eu vou voltar aqui para a gente poder parar para pensar um pouco. O peso de uma atitude tomada de forma errada, sem consultar o Espírito Santo, né? Casou errado, vai ter todo o ônus, o prejuízo do casamento que fez. Aí tem que aguentar. Então, a gente precisa tomar cuidado para quando for ter um relacionamento com alguém, que a gente possa fazer isso no Espírito, orar, jejuar. Se precisar, Senhor, me dá uma prova. Senhor, me dá mais uma prova. Senhor, me dá mais outra prova, e assim por diante. Por quê, irmãos? Para que a gente não caia em erro, para que a gente não caia em problema, a não ser que algum dos irmãos goste de sofrer, porque eu acho isso terrível. Então, sobre isso, tem alguma dúvida ou alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos então falar sobre o direito de primogenitura. Aqui falando sobre quando um homem tem duas mulheres, uma quem ama e a outra quem despreza. Então, os irmãos estão vendo que aqui na Torá era permitido ter mais uma mulher, tá? Mas só que, se a mulher desprezada der um filho para esse homem e ele for primogênito, na hora da divisão dos bens, a parte maior fica sempre para o primogênito. Se você é primogênito, saiba de uma coisa: o seu direito diante do Senhor está garantido. Aleluia! Glória a Deus! Baruch Hashem. Aleluia, porque eu não sou primogênito. Não, ok. Mas quem é primogênito tem o direito garantido. Então, isso aqui, irmãos, a gente tem que entender o seguinte: o filho primogênito, ele sempre tem uma porção dobrada, ele sempre tem que ser reconhecido. Isso não tem por onde, porque a Torá fala sobre isso. Então a gente não pode, de forma alguma, ignorar que
Esse direito é de alguém. Eu nunca posso chegar e falar assim, eu não vou dar o direito ao fulano porque esse fulano aí eu não gosto dele. Eu estou falando dentro da família, tá, irmãos? Porque a gente geralmente trata assim. Quando alguém dentro da família tem raiva de outro, misericórdia. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente não cair nesse erro, porque isso é um erro grave. Entendeu? Da gente pegar e falar assim, fulano é primogênito, mas eu não vou tratar ele como tal, eu não vou reconhecê-lo como tal. Inclusive o filho primogênito tem a obrigação de cuidar da vida espiritual da família. Entendeu? Ser primogênito, você tem esse dever, e não é direito, isso é dever. Você tem que cuidar da vida espiritual da sua família. Então a sua oração tem mais peso, porque você é primogênito, você carrega a primogenitura. Então, obviamente, que a sua postura também tem que ser mais rígida, de mais santidade. Você tem que mostrar aquilo que você está carregando, para não ter problema. Ok? Perguntas? Eu queria colocar um pontinho aqui. Na verdade, também ele tem essa porção dupla, porque a responsabilidade dele é grande. Porque se o pai morrer, ele tem que assumir toda a responsabilidade da família. E ele tem que ajudar a família. Por isso que a porção dele tem que ser maior, né? Tem esse ponto. É bom por um lado, mas por outro é uma responsabilidade grande. Agora vamos pôr para o reino do Espírito. Por exemplo, é primogênito, a pastora é primogênito. Mas ele não consegue receber nada de dupla honra, de nada, de recurso. Mas na eternidade ele tem direito. Ele tem direito a reivindicar. Porque ninguém pode roubar a herança. Como foi o caso ali de Acabe que quis roubar a herança de Nabote. Ele não pode, ninguém pode roubar dele a herança dele. Então, no reino do Espírito, ele tem direito à porção dobrada. E ele pode reivindicar. Está aberto. Se quiser reivindicar, está ali. Reivindica quem quer, não é? Mas que ele tem direito, ele tem. Porque se ele é primogênito, ele não conseguiu receber nada de herança dupla. Ele tem direito ao reino do Espírito. E o Eterno está disponível para dar. Não é? Então, só uma observação. Se você é primogênito, e se você foi roubado de alguma coisa na sua família, Rebeca acabou de dar para você o princípio do que você tem que fazer. Orar. Senhor, a herança é minha. É minha, Senhor. Ninguém pode roubar porque é direito de nascimento. Você está entendendo isso, irmãos? Você nasce primogênito, ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode ir lá e falar assim, eu vou na hora do seu nascimento e vou reverter. Você vai nascer em segundo e o seu irmão vai nascer em primeiro. Não existe isso. Então, se é direito de nascimento, você pode reivindicar isso em nome de Yeshua. Não deixe isso aberto. É direito. É como se alguém pegasse e te desse um cheque em branco. Hoje não tem mais cheque, né? Mas eu vou usar essa figura de linguagem para você entender. Alguém chegasse para você e falasse assim, quanto é que você quer? Hoje. Eu vou fazer para você um Pix. É uma pergunta, irmãos. Ninguém quer responder a pergunta? Não, repassa, por favor. Eu vou refazer a pergunta. Refazendo a pergunta para a galera aqui, vocês estão vendo. Se você hoje, se alguém falasse para você assim, eu vou fazer um Pix para você do valor que você deseja. Qual o valor que você desejaria hoje? R$1 milhão. Então você veja bem que coisa interessante. Não sei se é a necessidade ou se é o sonho. Os dois. Presta atenção no que eu vou falar para você agora. Por quê, irmãos? Porque quando a gente faz uma reivindicação diante do Senhor, a gente tem direito a receber aquilo, como primogênito. Então, se o Senhor chegasse para você hoje e te perguntasse isso, pastor, disse R$1 milhão, é até onde ele crê, até onde ele precisa R$1 milhão. Mas podia chegar alguém e falar assim, eu queria 100 milhões. Entendeu? Mas aí já é um outro nível. Por quê? Eles saberiam o que fazer com R$1 milhão.
Você saberia o que fazer com 100 milhões? A maioria aqui não saberia. Por quê? Porque nós nunca pensamos em tanto dinheiro assim na nossa vida. Então, quando o Senhor Ele dá na medida da nossa necessidade, nossa capacidade de gestão. Então, você é capaz de gerenciar R$1 milhão e 100 milhões, você não saberia o que fazer. A maioria de nós. Por quê? Porque a gente não sabe o que é esse dinheiro. Então, quando a gente para pensar sobre isso, nós vamos entender o seguinte: há uma herança disponível para o primogênito. E nós não podemos abrir a mão dessa herança. Agora, nós estamos falando de dinheiro, irmãos. Mas imagine que tem uma herança espiritual aberta para nós. Tem uma herança que o Senhor quer entregar para a gente, mas Ele quer primeiro tomar a nossa vida aqui e nos restaurar na terra. E nos preparar para aquilo que nós vamos receber. Lá no Olam Rabá, no mundo vindouro, 100 milhões de reais não é nada, não serve a nada. Porque a rua que você vai estar andando, a rua que eu vou estar andando, o pavimento que nós vamos estar pisando em cima dele é de ouro. O ouro mais fino jamais visto no universo. Os irmãos entenderam isso? Então pare para pensar que lá 100 milhões de reais não vale para nada. Lá não tem loja para fazer compra. Lá, se você deseja uma coisa, aquilo se materializa. E o que você vai desejar não é físico. Os irmãos entenderam isso? Então veja que quando muda o teu plano, você sai do plano físico e vai para o espiritual, as suas necessidades são outras. Precisa comer? Precisa beber? Precisa de seguro de saúde? Precisa de carro? Você vai querer o quê? Os irmãos entenderam isso? Que é completamente diferente e nós às vezes não paramos para pensar nisso. Então a herança que nós queremos hoje, ela tem que ter um objetivo. Eu vou pegar a minha herança para eu poder servir os outros. Nós falamos sobre isso agora na aula com os homens. Você quer dinheiro? Que o teu dinheiro seja para servir. Para ajudar os outros. Quando vem esse dinheiro, quando vem isso na sua mão, você tem que ser fiel ao que você pediu. E sendo fiel ao que você pediu, esse dinheiro vai se multiplicar. Ele não vai terminar. Quantas vezes nós vimos pessoas que caíram na loteria, 1 ano, 2, 3 anos depois já não tinha mais nada. Por quê? Porque aquele dinheiro não veio para abençoar ninguém. Ele veio para satisfazer o desejo do coração de uma pessoa. Então ele foi queimado e sumiu. Alguma pergunta, irmãos? Rabino, essa questão do primogênito. Quando o primogênito não dá o devido valor a essa herança, ele não quer saber dela. Nós já vemos casos na própria escritura. No caso de Esaú e Jacó. É transferido para o irmão mais novo, no caso, até por questão, né, de seguir esta ordem aí da família. Quem pode fazer isso é o Senhor. Mas é possível. É possível. Possível é. E quem pode fazer isso é só o Senhor. E o Senhor fez isso. Entendeu? Fez isso com Jacó, fez isso com Yosef. Ele não era um primogênito. Não. Né? A gente lembra que o primogênito era Rúben. Longe da primogenitura, mas o Senhor colocou ele como se fosse o primogênito e deu tudo para ele. Só que ele pegou a primogenitura e fez o que com ela? Aí que eu queria que você entendesse. Ele sustentou toda a sua família no exílio. Ele cuidou da família. O que Jacó fez? Jacó pegou a primogenitura e trouxe à existência 12 tribos. Os irmãos entenderam como isso é necessário a gente entender para que eu quero a primogenitura espiritual? Por que eu quero que uma primogenitura física seja transferida para mim? Para que eu possa, através disso, alcançar o quê? A bênção do Senhor. Os irmãos entenderam isso? Então isso é muito importante, irmãos, é muito importante a gente parar para pensar nisso.
Entendeu que o Senhor quer transferir, Ele quer entregar essas coisas para a gente? Ele quer. Ramon acabou de citar um caso. Ele quer fazer, entregar isso para você? Com certeza. Mas você está pronto? Não é só privilégio, é a responsabilidade. Você quer assumir? Se você quiser, coloca isso diante do Senhor e Ele vai fazer. Pois não. Rabi, parecido à pergunta do nosso irmão aqui, o Ramon, é o meu caso, que seria herança de avô e paternidade. Também, eu sei que o nome é relevante, mas é assim, eu depois de grande descobri quando meu pai estava vivo, que ele falou, não filho, eu abri mão de 7 seringais no Acre, que era da parte do meu pai, porque o meu pai contou que ele saiu de casa com 16 anos, porque o pai assumiu outra esposa e ele não estava tendo conflito, e ele disse, pai, estou indo, e ele era o mais velho e foi embora. E quando estava numa certa idade já com a nossa família, vamos dizer assim, ele abriu mão desses seringais. Seringais o quê? São fazendas que no mínimo 100 hectares cada uma. E os irmãos e o marido das irmãs, de uma forma, vamos dizer assim, dividiram sem contar com ele. E aí o meu pai falou, o que o senhor fez, pai? Eu disse, eu abri mão. Abri mão que é para não ter confusão, estava dando uma confusão tão grande que eu não quis e vim embora para Manaus para trabalhar. E aí isso ficou de pai, quanto era isso? Mano, no dia de hoje eu posso te dizer que metade da cidade de Rio Branco pode ter participação minha. E eu fiquei assim, eu digo, pai, então vamos seguir à frente. Já que o senhor abriu mão, eu pergunto para o senhor, essa herança existe espiritualmente, mesmo estando na mão de outras pessoas com escritura e tudo, porque lá tem desde ex-prefeitos, que é a família do meu pai veio aqui, né, ex-prefeitos, donos de fazendas lá e tudo mais, e eu fiquei pensando, pô, mãe, até questionei com a mãe, essa questão, meu filho, se o seu pai não quis, para gerar confusão na família, eles podem ficar aí, vocês já dividiram tudo mesmo sem a minha presença, então quer dizer, foi de forma injusta. Foi. 7 seringais, na verdade são 7 fazendas grandes, produtivas. Bom, o que eu poderia te dizer é o seguinte: se o irmão tem consciência disso e sabe que foi injusto, o irmão pode colocar isso, orar e falar assim, Senhor, eu estou entregando essa injustiça nas tuas mãos. Toma a minha causa e faz justiça. Lembrando que nós estamos no mês de Elul, o rei está no campo. Conversa com o rei, fala assim, rei do universo, aconteceu assim, 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 toma minha causa e julga para mim, eu preciso de uma resposta, ainda que o senhor tenha que tomar alguém lá dentro da família, com um profundo arrependimento, essa pessoa vem e fala assim, nós temos que fazer alguma coisa. O senhor pode fazer qualquer coisa, irmãos. Não ache que é impossível, não ache. Era o meu pensamento. Não. Sabe por quê, irmãos? Nós costumamos fazer uma coisa muito ruim para nós mesmos. Nós limitamos o poder de Exu. Eu tenho certeza que teve muita gente que chegou na eternidade e falou assim, ah, Senhor, que bom que eu estou aqui, e chego e falo para ele, Senhor, mas lá na terra eu queria te dar isso, e você não acreditou que eu podia. Por favor, preste atenção nisso. Se você foi injustiçado, o Senhor vai fazer justiça. Eu mesmo tenho um caso desse, que não é só um, né? Nós temos algumas coisas dessas que fizeram conosco. E hoje eu falo, Senhor, faz justiça. Eu não estou pedindo para o Senhor matar ninguém, não. Mas eu quero justiça. No teu caso é restituição. No nosso também. Então, essas coisas, irmãos, no reino espiritual, elas estão lá, liberadas. Quando é que vai vir? Eu não sei. Mas eu sei que vem. No teu caso, coloca diante do Senhor. Se alguém aqui tem alguma coisa, coloca diante do Senhor e fala, Senhor, esse mês vai o mês de Elul. Eu quero colocar para o Senhor isso. Por favor, faz justiça. Por quê? Nós vamos chegar em Rosh Hashanah. Vão ser liberados os decretos celestiais daqui a alguns dias.
E pode ser que no meio desses decretos, entre um decreto para esse próximo ano, dizendo assim: vou restituir o meu filho X, vou restituir a minha filha X, vou restituir o Rabino, vou restituir a Rebeca, assim. Amém. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor quer fazer isso. Eu vou falar uma coisa para os irmãos, eu nem sei porque que nós estamos falando tudo isso, mas eu tenho certeza que eu estou aqui agora não ensinando, eu estou agora profetizando. Amém. Aleluia. Sobre a sua vida. Porque nós servimos alguém que é o justo juiz. Aleluia. E Ele não vai deixar passar. Não vai. E quanta gente chorou por causa disso. E quanta gente passou necessidade por causa disso. E quanto houve de humilhação por causa disso. Você acha que isso não está escrito nas crônicas do rei? Ah, pode ter certeza, está. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: todos aqueles que foram humilhados, o Senhor permitiu a humilhação para tratar da gente. Mas depois que acabou o período de humilhação e acabou o período de expiação, aí o Senhor começa a reerguer. Aleluia. Vai chegar um momento, irmãos, que esse reerguimento vai passar por isso. Desculpe. Mas eu digo para você, eu agora estou falando como profeta do Senhor. Aleluia. Amém. Porque eu sinto uma presença aqui muito, muito forte entre nós. Aleluia. E hoje foi um dia que o Senhor escolheu para poder nos restituir. Amém. E eu quero ser ousado o suficiente para abrir a minha boca e dizer isso em nome de Yeshua. Não vai ficar assim, irmãos. Não vai ficar. Porque o diabo não vai continuar tripudiando sobre nós. Amém. Sobre a nossa vida, o nosso passado. E é engraçado, irmãos, que o diabo usa passado para falar da gente. Ele vai lá no passado e diz: você fez isso, você fez aquilo. Você não tem nada na vida. E é engraçado que nós somos medidos pela nossa aparência, igual aquela mulher que eu falei dela agora, toda bonitona, prisioneira de guerra. Hoje tem gente aí com casa, carro, todo bonitão, abre a boca, é só abobrinha. Tem nada. Vai ver por dentro? Nada. E por que essas pessoas têm o que têm? Porque passaram por cima de outras. E hoje se orgulham. Porque hoje eu estou assim, assado. Eu quero dizer isso para os irmãos. Não desista daquilo que o Senhor te deu, que você tem direito. Aleluia. Não desista. Não abra mão. A gente não pode abrir mão. Até eu vou falar uma coisa para o irmão. Seu pai não deveria ter aberto mão. Aquilo que é direito, a gente não abre mão. Foi uma escolha, eu sei. Foi uma escolha, mas a gente não costuma abrir mão. Por quê? Porque essas escolhas, eles influenciam a família da gente. Eles trazem muitas marcas que ficam na família. É diferente quando a gente é prejudicado, quando a gente é roubado. Mas a gente não pode abrir mão. Se é teu de direito, não abra mão. É a mesma coisa de herança espiritual. Não abra mão da herança espiritual que você está recebendo nesse lugar. Não abra mão. Pegue tudo que é teu espiritualmente que está nesse lugar. Aleluia. Se aposse dele, se apodere e diga assim: Senhor, eu vou viver, porque eu vou obedecer a tua palavra e o Senhor vai fazer o melhor. Não abra mão disso. Uma coisa que a Rebeca sempre diz, que você e eu viemos para cá. Para quê? Porque nesse lugar você corre o risco de ser curado, transformado, liberto e abençoado. Não abra mão disso.
Se as pessoas da tua família não querem, deixa eles estar lá. Mas vai chegar um momento que eles vão olhar para você e vão dizer assim: uau, o que está acontecendo? Porque chega, irmãos, chega. No judaísmo tem uma coisa muito interessante. Quem está em cima é diferente de quem está embaixo. Mas quem está em cima, quando a roda vira, vai para baixo. E quem está embaixo, quando a roda vira, vai para cima. Você entendeu que enquanto um está decrescendo, o outro está crescendo? Tem uma coisa que eu sempre falo para os irmãos: a cada festa que nós estamos vivenciando, alguém vai ser punido e você vai ser abençoado. Aleluia. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nós estamos chegando em Rosh Hashanah. Prepare-se para o próximo ano. Aleluia. Prepare-se para Rosh Hashanah. Invista tudo que você tem nessa festa. Ela vai mudar o azar desse mundo inteiro. E como eu disse para vocês, nós estamos preparando o nosso próximo ano. Aquilo que nós desejamos receber, nós já estamos preparando. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Porque o primogênito tem essa herança e você tem direito a essa herança. Não abra mão disso em nome de Yeshua. Você quer falar alguma coisa? Era só dar esse adentro da parte do meu pai, porque essa herança toda foi uma confusão tão grande que levou anos, que tinha gente poderosa no meio, né, ex-prefeitos, burlaram até o cartório para mudar o nome do papai, para dizer que ele não estava vivo, que ele não tinha se manifestado e outras coisas mais. Por isso que ele não quis entrar nessa confusão, porque ele não tinha o discernimento espiritual para dizer assim: não, eu tenho parte, tenho direito, e não quis brigar. Foi isso que aconteceu. Por isso que eu questionei e ele falou: pai, filho, eu abri mão para ter essa confusão toda, mas você vai construir sua riqueza a partir daqui. Aí foi por isso que eu questionei com minha mãe disse: ó, se o seu pai não quis, é assim. Por isso que eu perguntei sobre essa questão da herança da parte do pai, porque ele era o primogênito em casa e eu sou o primogênito hoje. Não, pelo que o senhor me falou, então não foi seu pai que abriu mão. Então houve um roubo antes disso. Porque se eles tentaram fazer tudo para tirar o seu pai da jogada, então houve um roubo. Então é pior ainda. Então a restituição vai vir mais rápido do que você imagina. Um pontinho aqui, por exemplo, isso está disponível para nós, mas se as filhas de Zeloferrat não fossem diante de Moshe e Aron, elas não teriam herança e nem teriam uma lei favorável para elas. Por isso que ele tem que ir diante do Eterno, porque o Eterno pode mudar uma lei em favor dele e falar: não, eu vou fazer, seu pai não quis. Mas era, e quem foi as filhas, eram os filhos que foi reivindicar a herança do pai, que é o caso do pastor, é ele que vai reivindicar a herança do pai, foi o caso das filhas. Se elas ficassem sentadinhas em casa, parada, o Senhor não ia mudar em nada para elas iam ter que entrar dentro do tribo, viver ali dentro e ficar sem herança. Por que eu estou falando delas? Porque é o nosso caso. A gente sabe que é primogênito, tem porção dobrada e fica parado. O Senhor também não vai mudar em nada para nós, a gente não quer reivindicar nada. E eu vou falar uma coisa para você. No caso dele, é pedir para que no mundo espiritual se abra uma investigação. Isso vem à tona. Toda essa podridão vem à tona. É porque ele acha que quando saiu de casa, ele Perdeu esse direito de dizer assim: pai, eu estou saindo de casa. Gente, nós estamos subestimando o Senhor. Por falta de discernimento, né? Nós estamos subestimando o Senhor. Vamos pedir ao Senhor aqui para que o tribunal celestial seja instalado, em nome de Yeshua. E que esse julgamento comece agora, pastor. Em nome de Yeshua. E se alguém mais tem alguma causa diante do Senhor, que ela seja colocada agora diante desse tribunal celestial. E que o Senhor comece uma investigação agora. Para que isso possa trazer a justiça à luz. Aleluia. A justiça. Em nome de Yeshua. Irmãos,
O próximo mês chama-se Tishrei. Tishrei é o mês da balança. A justiça é aplicada, irmãos. Meu Pai, as coisas vão começar a acontecer. Amém. Vão começar a acontecer. Viu? Por quê? Porque o Senhor está trazendo isso à tona já. Essa paraxá não é uma paraxá comum. Hoje o Senhor reuniu todas estas situações aqui para colocar isso e já instaurar um tribunal celestial. Para que essas causas sejam colocadas diante do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esperem os resultados. Amém. Porque vai vir. Vai vir resultado, irmãos. E por que vai vir resultado? A justiça tem que prevalecer sobre o pecado. Sempre foi assim. E agora não vai ser diferente. Em nome de Yeshua. Amém. Amém? Só com um pontinho aqui. O seu pai nunca deixou de ser filho porque saiu. É o caso do filho primogênito. Ele deixou de ser filho. Quando ele voltou, o pai já estava esperando ele. Porque ele continuava sendo filho. Mesmo ele querendo ser servo. Ele continuava sendo filho. Né? E não mudou nada o status dele na casa. Não. Então, o seu pai continuou sendo filho, independente de sair de casa ou não. Filho, a gente não deixa de ser filho porque saiu, né? Então, é uma reivindicação que ele pode fazer, né? E se o Senhor está levantando ele como justo, porque às vezes, no meio de todas essas pessoas, tem pessoas injustas, que não pode reivindicar diante do Eterno. Mas ele, como justo, ele pode. Sim. Ele pode chegar diante do tribunal e falar: pai, a herança está disponível para mim, eu quero ela de volta. Eu quero ela de volta, exatamente. Então a gente tem que querer, irmãos. Tem que querer isso. A gente tem que abrir a boca e profetizar e dizer: Senhor, eu quero a minha herança de volta. Tem que querer, irmãos. Tem que querer. Não dá para a gente pegar e abandonar isso. Na Torá a gente percebe isso, irmãos. Israel foi expulso. Quase 2000 anos o Senhor falou assim: vou trazer vocês de volta para a terra. Gente, você quer maior exemplo do que esse? Misericórdia. Agora Israel deixou de ser filho por causa de uma lacuna de quase 2000 anos? Israel deixou de ser amado pelo Senhor? Quanto tempo você teve fora da presença do Senhor? Voltou? Agora você se tornou filho ou você já era filho? Você deixou de ser filho porque estava fora? Estava longe? Não, irmãos. Então, por favor, entenda isso. Entenda o que nós estamos falando aqui, que é algo especial hoje, que está sendo liberado para você. Amém. Entenda isso. Por favor. Saiba que o Senhor, Ele tem prazer de ouvir a minha voz e a tua voz falando assim: Pai, eu preciso que o Senhor me ajude no que diz respeito a isso. Por favor, Pai. Não me deixa assim, Senhor. Você acha que você vai morrer sem ver a justiça do Senhor? Hã? Não. Você não vai morrer. E o Senhor vai fazer justiça. Aleluia. Então eu quero só que você se conscientize disso, de que vai acontecer. Mas eu já falei aqui uma vez e vou falar de novo. Quando as coisas começarem a acontecer, o julgamento começar a acontecer no meio da sua família, não diga assim: ah, tadinho dele. Porque quem planta, colhe. Viu? Não fale tadinho. Porque a pessoa vai precisar também passar por aquilo que é necessário para poder se arrepender. Amém, queridos? Amém. Vamos voltar para Paraxá? O texto ainda é Deuteronômio 21, versos 22 e 23, é muito interessante porque ele fala de Yeshua. Quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, essa parte não, obviamente, né? E for morto, e o pendurado no madeiro, e o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Elohim. Assim não contaminarás a tua terra, que o eterno teu Criador te dá em herança. Amados, isso aqui é a figura do que aconteceu com Yeshua.
Lógico que ele não tinha um pecado digno de morte, mas os outros dois que estavam do lado dele tinham cometido um pecado cuja pena tinha sido a de morte. Então tudo certo. Aí eles foram pendurados no madeiro. A Torá diz que não pode ficar de um dia para o outro. Lembrando que o dia começa com o pôr do sol. Então eles tinham que morrer antes do pôr do sol e ser enterrados antes do pôr do sol, porque eles foram colocados no madeiro às 9 horas da manhã e morreram às 3 horas da tarde. Então foram 6 horas pendurados ali. Só que o dia ia acabar quando? Por volta de 18 horas, tinham 3 horas adiante, para descer eles do madeiro. Lembrando que lá não tinha a tecnologia que nós temos hoje, não tinha um guindaste para pegar, levantar e trazer eles. Eles tinham que ir lá e abaixar eles e tirar os corpos, e poder pegar aqueles corpos e sepultar antes do pôr do sol. Lembrando um detalhe interessante: no judaísmo se tem uma reverência e um cuidado muito grande com o corpo de um judeu. Não pode pegar e simplesmente falar assim, vou enterrar ali. Puf. Tem todo um cuidado, inclusive existem aromas que são preparados para poder passar no corpo. Tem uma mortalha branca que o cadáver vai receber, para ele poder então, o corpo dele ser enterrado. Se os irmãos veem que de tudo isso aqui, a única coisa que conseguiram fazer foi pegar e colocar uma mortalha branca em Yeshua. Do resto não conseguiram fazer nada com ele, pela falta de tempo. E uma coisa interessante, a Torá diz, porque o pendurado é maldito de Elohim, ou seja, a maldição do Criador estava sobre ele por causa da desobediência. No caso de Yeshua foi uma coisa tão interessante, que Yeshua quebra a maldição que estava sobre o mundo, que era a morte. Vou lembrar para os irmãos que a morte é uma pessoa, não é um estado. E essa pessoa só teve acesso ao mundo por causa da desobediência de Rava, de Eva e depois de Adão. E quando eles, como era uma só carne, quando os dois obedecem, todos os seus descendentes passam a então receber essa condição de morte e passam a estar debaixo já de um decreto de morte. O homem não foi feito para morrer. O homem não foi feito para ter enfermidade. O homem não foi feito para envelhecer. Tanto que o Midrash diz que Abraham e Isaac estavam juntos, não é isso, Travesse? E aí não sabia quem ia honrar, quem que é o pai e quem que é o filho. Vai honrar quem? Porque quem tem que ser honrado é o pai, não o filho. Estavam juntos e não sabia quem honrar. Aí Abraham fez uma oração. Vou ter que conversar com ele quando chegar lá na eternidade. Abraham disse assim, Eterno, que o Senhor possa dar sinais de que o pai é mais velho que o filho. Óbvio que ia servir para a mãe também, né? Então o que aconteceu? Os cabelos começaram a ficar grisalhos e a gente começou a ter um pouco de ruga. E aí as mulheres, o cabelo começou a ficar branco. E elas começaram a ter ruga. Aqui o silêncio também está terrível. Falou disso, as mulheres não se manifestam. Né? E não tem creme que resolve esse negócio. Não tem operação, não tem botox que resolve isso. Por quê? Porque foi o Senhor que determinou isso. E aí, irmãos, é muito interessante porque o homem não foi feito para isso. O homem foi feito para ser perfeito. O homem foi criado perfeito.
Então hoje qualquer coisa de imperfeição que acontece, ela deve ser creditada ao pecado. Qualquer problema que nós temos, nós estamos cansados, nós estamos envelhecendo, está faltando vitamina. Desde quando para Adão ele sabia o que era cansaço? Aí eu estou esquecendo algumas coisas. Desde quando Adão esquecia? Os irmãos estão entendendo isso? Adão cuidava de um local, segundo o Midrash, que tinha 600 km quadrados. Então os irmãos imaginam que ele cuidava de tudo sozinho. Já imaginou ele andar por essa extensão de terra e cuidar de tudo sozinho? Cuidar dos bichinhos, cuidar das plantas, dar nome para tudo e não esquecer o nome de nada. Né? Obviamente que ele não tinha distração. Aí os irmãos vão me perguntar, mas ele não tinha uma mulher junto dele, né? Para poder comer as coisas? Ainda não, né? Até aquele momento ainda não tinha. Então, né? Ele estava com a cabeça boa para poder fazer tudo isso. Aí de repente o Eterno olha e fala assim: estou vendo que você está sozinho, meu filho, vou te dar um jeito aqui, vou arrumar alguém para ficar, te fazer companhia. Que bênção, né? Aí o Senhor deu para Adão Eva, e deu para nós a nossa esposa, para fazer companhia. Diz que Adão estava muito feliz, né? Adão estava muito feliz. Está entediado. 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 Segundo a Rebeca, Adão estava entediado. Ele precisava de algo para poder movimentar a sua vida. Não é isso, Rebeca? Não tinha nada para fazer. Não tinha nada para fazer, verdade, né? E aí chega Eva e ela então turbina a vida de Adão, não é isso, Rebeca? Sim, totalmente. Baruch Hashem. Então, só para os irmãos terem uma ideia, né, de tudo aquilo que aconteceu. O homem não foi criado para morrer. O homem não foi criado para envelhecer. O homem foi criado para ser um ser perfeito, um ser de luz. Lembre-se que Adão e Eva não precisavam andar de roupa, eles tinham uma luz. E Rabino Shaul fala disso, ele diz que o nosso corpo vai ser glorificado. O que significa isso? Que o nosso corpo vai ser com uma luz resplandecente, vai ter no nosso corpo, assim como tinha de Adão. Mas aí, esse corpo já não vai mais estar sujeito à morte, não vai mais estar sujeito a nada. Nós não vamos precisar comer, nós vamos comer para podermos ter prazer. Já imaginou? Comer um negócio que você vai falar assim: puxa vida, eu quero comer tal coisa lá no Gan Eden. Comer um exemplo, uma fruta. Que você fala assim: nossa, eu vou comer lá. E você começa a falar: nossa, que delícia, pai. Ai, que maravilhoso. Ou você poder beber alguma coisa que tem lá. O vinho, por exemplo, que tem lá na eternidade. A gente fazer Lehaim junto. Cadê os homens? Lehaim. Né? Vamos fazer Lehaim. Por quê? Porque nós vamos fazer isso por prazer. Então Yeshua, quando ele quebrou essa maldição, ele nos deu a oportunidade de sermos restituídos a esse lugar e restaurados a tudo isso. Mas para isso nós temos que vencer esse processo que nós temos aqui na terra, porque nós viemos aqui, irmãos, para cumprir uma missão que o Senhor deu para cada um de nós, para cumprir um chamado que o Senhor deu para cada um de nós, e para que nós possamos ser provados. O Senhor falou isso em Israel, que ele provou Israel no deserto, para saber o que tinha dentro do coração de cada um dos irmãos. Por que você acha que nós passamos por provas? Para saber o que está dentro do nosso coração. Entendeu isso? É simples assim. Então o Senhor, ele quer saber o que está dentro do nosso coração. Por isso, Yeshua precisou passar por tudo isso. E uma coisa interessante é que um cadáver tem que ser enterrado no mesmo dia, para não contaminar a terra. Para que essa terra não receba uma outra maldição já, acima da maldição que ela tem. E infelizmente, quantas pessoas hoje são enterradas da forma errada, mortas da forma incorreta, e a terra hoje clama por causa do sangue que foi derramado.
misericórdia. E infelizmente hoje é isso que acontece. E hoje, irmãos, nós entendemos que existe um processo que o Senhor está trazendo sobre a terra para preparar a terra para o julgamento final que vai acontecer durante a grande tribulação. Se agora já está ruim, quem ficar para a grande tribulação vai ficar 1000 vezes pior. Então, espero que nenhum de nós aqui participe disso. Da grande tribulação, obviamente, eu estou falando, mas sim do arrebatamento, em nome de Yeshua. Amém. Tem alguma pergunta? Porque eu quero dar um salto aqui, eu já estou terminando, para mim falar só sobre um assunto aqui que é um tanto quanto polêmico, mas a gente precisa tratar disso. Alguma pergunta? Não? Deuteronômio 22:5. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher. Porque qualquer que faz isto, abominação é ao eterno teu Criador. Então vamos lá. Vamos lá. Não haverá traje de homem na mulher. Tá? Olha só que interessante. A palavra que define, por exemplo, traje aqui, é keli. E ela fala de uma armadura, de armas, uma bagagem, tá? Ferramentas, utensílios. Então, olha só que interessante, qual que é a roupa do homem? É como se fosse uma armadura. Porque o homem, ele foi chamado para a guerra. Tanto que o homem é convocado para o exército na maioria dos lugares do mundo. Modernamente, o exército e as forças armadas estão sendo agora abertos para mulheres. Mas a mulher, via de regra, não vai para o fronte para morrer. Quem vai é o homem. Então, o homem, ele tem um traje especial, que é dele, que é uma roupa única que define o homem como homem. Está claro isso, irmãos? Então, homem usa roupa que define ele como homem. Inclusive, nessa palavra roupa aqui, tá, eu quero acrescentar, inclusive, a questão do cabelo. Porque homem tem cabelo de homem. Homem usa cabelo curto. Os irmãos entenderam isso? Então, homem usa cabelo curto. E aí, isso mostra pra gente que o homem, ele está ligado a essa questão do seu guerreiro. Inclusive a palavra homem aqui em hebraico é gever. Gever vem do verbo gabar, que significa prevalecer, ser poderoso, ter força e ser grande. Ou seja, tudo ligado com guerra. Então o homem, na realidade, ele tem que ter uma vestimenta especial para ele. E a mulher? Aqui já não fala do traje do homem e da roupa da mulher. O que é roupa? Lebash, que significa uma vestimenta, uma roupa para solenidades. Então, a mulher, ela usa uma roupa diferente do traje do homem. Na antiguidade, irmãos, o traje do homem era monocromático. Ou seja, ele era uma túnica, via de regra, era uma túnica bege. Ok? Todo homem tinha uma túnica bege. E tinha um talite por cima, etc. Mas a túnica era aquela túnica bege. E a mulher? A roupa da mulher era diferente e colorida. Os irmãos entenderam? É como se fosse uma roupa de festa. Então, cada mulher tinha uma roupa diferente da outra. O homem é a roupa toda igual, a mulher toda diferente. Então, tem algumas coisas que estão ligadas a isso também, que são questões
mais próximas do masculino e do feminino. Lembrando que naquela época era tudo túnica. E lembrando que naquela época também não tinha roupa de baixo, roupa íntima. Então, as mulheres tinham que ter uma roupa que lhes permitisse sair na rua, sem que ficasse transparente, óbvio. Entendeu? Então os irmãos entendem que a mulher, por exemplo, ela tem uma roupa em que ela precisa se cobrir e que ela também vai chegar um período do mês em que ela vai ter a regra dela, vai ficar menstruada. Então, essa roupa o homem jamais poderia usar, assim como ela não pode usar uma roupa de homem, porque o suor do homem é diferente do suor da mulher. E geralmente a gente tem que usar muito mais desodorante do que uma mulher. Ou não? Sim. Né? Porque a mulher tem aquela coisa, ela chega perto do marido e ela fala assim, nossa, estou sentindo um cheiro já. Né? E algumas dizem assim, nossa, esse cheiro é cheiro de homem mesmo, né? Algumas falam assim, né? Por quê? Porque o cheiro é mais assim, intenso, digamos assim. Azedo, né? É bem assim, né? Cada um é cada um, né? Mas por isso que tem que ter uns Tem um produtos desodorante excelente para a gente poder passar e tudo, para não ter esses problemas, né? Porque às vezes fica assim meio ardido e tal, mas assim, tudo bem, né? Então, não pode haver uma confusão e uma mistura. Ou seja, um homem não pode ser confundido com uma mulher e nem uma mulher confundida com um homem. Então, aquela roupa unissex foi inventada onde? Na Grécia. No inferno. Na Grécia. Ué. Estilista do inferno. Estilista by capeta. Entendeu? E tem cada capeta que assina uma coleção. Por quê? Porque as roupas são terríveis. Aí você vai ver o seguinte, a mulher vai usar uma roupa que ela coloca um terno que parece um homem. E se ela tiver com o cabelo curtinho, vai olhar, vai falar assim, eu posso conversar com o senhor? E quando vira aquela mulher de batom, fala, pois não? Ou então um camarada com cabelo longo, né, com um outro tipo de roupa, aí já bota uma calça apertada que fica assim, né? Aquelas camisas, né, que gruda tudo assim, e de repente, né, fica parecendo outra coisa. Então, irmãos, o que a Torá quer mostrar para a gente é que não pode haver confusão. Os dois gêneros, masculino e feminino, precisam ser muito bem definidos. Não é para haver confusão, não dá para errar. Olhou, fala, é homem. Olhou, é mulher. Ponto. Por isso, dentro da tradição judaica, o homem usa kippah, talit e talit katam. A mulher usa o quê? O véu. Só. Aí, quando alguém olha em Israel ou em algum lugar do mundo e sabe que um homem é judeu porque ele está de kippah, está de talit, está de talit katam, aí olha, vê uma mulher de véu, sabe que é judia. Por quê? Porque isso está muito bem definido na Torá. Não tem como enganar. Se assim, é uma coisa ou é outra coisa. Não tem como. Isso tem que ficar muito certo, muito claro, entendeu? A mulher vai usar saia, vai usar vestido, e o homem vai usar a calça comprida que o define hoje como homem. Percebe? Isso é tão verdadeiro que no hebraico tem tu para o homem e tu para a mulher, pronome. Sim. E no hebraico é muito, muito claro isso, as palavras que são femininas e as masculinas, né? Você tem que colocar no finalzinho. No final, Muda, né? muda o final para Fala masculino e feminino. do masculino e do feminino. A raiz é a mesma, mas o final vai mudar por causa que é mulher, o outro é homem.
E assim, o Senhor, ele define bem mesmo, ele não deixa misturar, não. Se até na língua hebraica tem tudo muito bem certo, muito bem definido, nós não podemos querer quebrar uma regra dessa e querer inventar. Por isso que eu disse para os irmãos que esse negócio de unissex, esse negócio de querer causar confusão, isso brotou de algum lugar lá das profundas do inferno. Algum capeta endemoniado, capeta endemoniado, teve a ideia de pegar e falar assim: vou criar confusão. Aí falou para Satã: rapaz, tive uma ideia boa para cachorro, vamos criar um negócio assim, vamos criar confusão nos gêneros ali. E aí Satanás deve ter dito assim: boa ideia, vai lá e aplica. Chama os outros aí, vamos fazer um grupo de estudos e vamos aplicar isso na terra. E aconteceu. Hoje a gente não sabe o que é quê. Então, irmãos, a Torá é muito cirúrgica. Não é para jogar nada, nenhuma palavra fora. É isso, é aquilo e pronto. Então, a Torá estabelece isso até para a gente poder entender. E outra coisa, só lembrando um detalhe: na eternidade, o gênero que tem lá é masculino, ok? Tudo lá é masculino. Por isso o Eterno criou primeiro o homem, ok? Rabino, por que você diz isso? Porque os pronomes indicados aqui são todos masculinos. A não ser a palavra ruach, que o final dela, na raiz, é feminino. Mas o ruach, ele é masculino, ele é o Espírito do Eterno. E uma outra coisa também, muito interessante: os seres celestiais são todos do gênero masculino. Então, para você entender, uma palavra que vocês conhecem, anjo, não tem anja. É só anjo, masculino. E não tem aqueles anjinhos assim, naquela cara de nenenzinho, com o cabelinho raladinho, com fraldinha, com duas asinhas, dizendo assim: eu vou voar aqui, eu vou cuidar da fulana, eu vou cuidar do neném fulano. Não existe isso não, irmãos. Lá o negócio é sério. Eles estão preparados para cumprir as funções para as quais eles foram criados. Tem seres celestiais que estão lá só para cantar para o Senhor, só para entoar louvores. Outros foram chamados só para a guerra. A aparência é diferente, a vestimenta é diferente, a missão é diferente. Uns foram chamados para nos proteger, outros para trazer informações para nós, e outros estão preparados para que no dia do arrebatamento eles nos acompanhem para a eternidade. Então tudo isso, irmãos, está ligado à Torá, e tudo isso está ligado àquilo que nós precisamos saber para que a gente possa estar um dia com o Senhor. Então lá não tem confusão. Lá o que predomina é isso. Inclusive no templo, quando os sacerdotes cantavam, eram vozes masculinas, imitando esses seres celestiais. Então, quando nós chegamos lá no Olel Rabá, o que nós vamos ouvir é um coro poderoso de seres celestiais cantando. Amém. Alguma pergunta a mais? Já que não tem nenhuma pergunta, então eu quero me despedir de você que até agora ficou comigo. Que o Eterno abençoe sua vida em nome de Yeshua. E próximo Parashá, com certeza teremos mais coisas emocionantes para dividir com você, mais questões proféticas, e certamente o Senhor estará falando conosco mais uma vez através da sua palavra, em nome de Yeshua. Um abraço para você. Shalom, shalom, shalom. Toda a